Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mórmon, capítulo 5. Nos capítulos anteriores nós vimos aqui que Mórmon, ele deixou de ser o comandante dos exércitos dos Nefitas, porque eles queriam vingança contra os Lamanitas. E também Mórmon falou que eles não deveriam ir batalhar contra os Lamanitas, mas eles queriam. Então Mórmon, ele decide não mais fazer parte do exército dos Lamanitas ali, tá bom? E daí para frente os Lamanitas tiveram poder sobre os Nefitas. Os Nefitas não conseguiram mais sobrepujar os Lamanitas. Eles foram perdendo cidades, foram morrendo. A escritura diz que os Lamanitas estavam varrendo, os Nefitas diante de si, como o sol, que acaba com o orvalho pela manhã. Eles estavam exterminando todos os Nefitas. Bom, então assim a gente entra aqui no capítulo 5. Que começa dizendo aqui, só lembrando que Mórmon, ele estava numa cidade e ele foi lá e pegou os registros, que Amaron havia deixado para ele, e ele escondeu em outro lugar para proteger os registros. Então, começando aqui no versículo 5, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que fui para o meio dos Nefitas, e arrependi-me do juramento que fizera, de não mais os ajudar. Mórmon, ele se arrependeu, de ter feito aquele juramento de que ele não ia comandar mais o exército ali dos Nefitas, tá bom? Ele se arrependeu porque ele viu que eles estavam mal, e também ele amava aquele povo, tá bom? Tem o versículo que fala sobre isso lá no Mórmon 3:12, ó. Eis que eu os conduzira, apesar de suas iniquidades, e eu os conduzira várias vezes na batalha, e amara-os, segundo o amor de Deus que se achava em mim, e com todo o coração, e o dia inteiro elevava minha alma a Deus, em oração por eles. Não obstante, era sem fé por causa da dureza do coração deles. Então, é igual um pai que ama o filho, O filho está rebelde ali, mas o pai se preocupa, quer ajudar, E assim, então, Mórmon, ele se arrepende, de ter falado que não ia mais ajudar ali os Nefitas, e ele se arrepende agora e vem aqui e começa então a querer ajudá-los. E o que acontece assim? E deram novamente o comando de seus exércitos, pois julgavam que ele podia livrá-los de suas aflições. Bom, os Nefitas automaticamente ali já deram o comando de volta dos exércitos para Mórmon, Eles achavam aqui que Mórmon ia tirar eles da encrenca que eles haviam se envolvido aqui. Porém, nem Mórmon acreditava nisso, Diz aqui, ó, versículo 2. Mas eis que eu não tinha esperança. Estranho, um profeta não ter esperança. Mas não é esperança, fé no Senhor. Aqui é esperança de que eles iriam ganhar essa batalha. Os Nefitas ficaram felizes por Mórmon ser o comandante ali dos exércitos deles, porém Mórmon, ele não estava confiante que ia ganhar. Aliás, ele expressa aqui que ele tinha certeza, que eles não iriam ganhar por conta das profecias, dita até mesmo pela boca do próprio Salvador, que esse povo cairia em iniquidade e seria exterminado. Bom, então aqui por isso que ele fala aqui que ele não tinha esperança, pois conhecia os julgamentos do Senhor que viria sobre eles, Portanto, não se haviam arrependido de suas iniquidades, mas lutavam pela vida, sem invocar aquele Deus que os criara. Então eles estavam indo à batalha, mas sem invocar a Deus, sem pedir a ajuda de Deus. Tá bom? Isso me fez lembrar a Êxodo 33:15, quando Moisés disse, ó, não nos faça sair dessa terra, para ir para outro lugar, se a sua presença não for conosco. Então a presença do Senhor é fundamental, que faz as pessoas vencer as batalhas. Se nós também estivermos sem Deus, a gente não consegue vencer nossas batalhas. E aqui então, vamos para o versículo 3 em diante aqui. E aconteceu que os Lamanitas nos atacaram, e eles tiveram que fugir para a cidade do Jordão. E lá eles tiveram grandes batalhas, e os Lamanitas perderam algumas vezes, não conseguiram conquistar essa batalha, mas a gente vê aqui que eles voltam, com uma grande hoste de Lamanitas. Olha só o que acontece no versículo 6 em diante.
E aconteceu que no 380º ano, os lamanitas voltaram a atacar-nos, e enfrentamo-los com bravura. Mas foi tudo em vão, porque tão numerosos eram eles, que esmagaram o povo nefita sobre os pés. E aconteceu que novamente tivemos que fugir. E aqueles que não eram mais velozes, eis que os lamanitas, mais velozes que os lamanitas, para escapar, eis que eram os que eram menos rápidos, foram abatidos e destruídos. Então veja aqui, né? Apesar deles terem lutado, os nefitas aqui, com muita bravura, foi em vão. Foi em vão a luta deles, porque era muito numeroso o número de lamanitas. Então eles acabaram sendo mortos, né? E os que não eram muito rápidos para fugir, foram alcançados pelos lamanitas e foram destruídos por ele. Versículo 8 também diz: E agora eis que eu, Mormon, não quero afligir a alma dos homens, descrevendo-lhes as horríveis cenas de sangue e carnificinas que se desenrolaram perante meus olhos. Embora saiba que essas coisas certamente serão conhecidas a todas as coisas que estão ocultas, deverão ser reveladas sobre os telhados das casas. Então, Mormon aqui ele fala que vai nos poupar, né, de retratar com detalhe essas cenas horríveis de carnificina, de guerra que ele estava vendo ali, né? Lá no versículo 9, aqui do capítulo, ele também vai falar que ele vai escrever apenas um breve resumo, né, sobre essas atrocidades que aconteceu aqui. Ele fala que essa terrível cenas de sangue e carnificina se desenrolou diante dos olhos dele. Imagina Mormon, né, se ele não tinha uma resiliência emocional, né, para aguentar esse tranco todo, né? Tem gente que nem passa por isso, né? Ele viu com os olhos a guerra ali, essa destruição toda. Ele nem precisou aqui de um terapeuta ou de um psicólogo, né, para ajudar ele. Sabemos que ele foi ministrado, né, pelos nefitas, aqueles 3 nefitas. Então, provavelmente eles ajudaram o Mormon não é fácil, né, passar pelo que ele passou. Então, acredito que os 3 nefitas puderam ajudar ele também nessa parte aqui, tá bom? Então, o incrível aqui, né, é que Mormon, ele não se torna insensível, porque essas cenas de carnificina e horror já estava comum entre os nefitas, mas não entre Mormon, né? Mormon, ele não perdeu a sensibilidade dele, tá bom? Continuando aqui, versículo 9 em diante. E também que os conhecimentos dessas coisas deverá chegar aos remanescentes deste povo, bem como aos gentios, que, segundo disse o Senhor, dispersarão este povo, o qual será contado como nada diante deles. Escrevo, portanto, um breve resumo, não obstante, em virtude da ordem que me foi dada, fazendo um relato completo das coisas que vi. Também para que não vos aflinja em demasia por causa da iniquidade deste povo. Então, novamente, ele quer nos poupar aqui, né, para não nos afligir, né, com tanta destruição. Mas também ele fala aqui que ele foi proibido de escrever todas as coisas completamente aqui. E aí aqui ele cita Jesus Cristo, né, que havia falado dessas coisas que iriam acontecer aqui. Vamos lá. Versículo 11. E porque sei que eles se lamentarão a calamidade da casa de Israel, sim, lamentarão a destruição deste povo, e lamentarão este povo não haver se arrependido, a fim de ser envolvido pelos braços de Jesus. Então ele fala que nós também, né, nos lamentamos por saber que eles não se arrependeram, não aceitaram Jesus, né, que estava de braços abertos ali. Versículo 12. Ora, estas coisas são escritas para os remanescentes da casa de Jacó, que são escritas desta maneira, porque Deus sabe da iniquidade que lá lhe manifestará, e elas devem ser escondidas para o Senhor, a fim de que sejam reveladas no seu próprio e devido tempo. Falando do livro de Mormon, que seria revelado no próprio devido tempo. Depois os gentios traria à luz esse livro, e também levaria aos remanescentes, né,
a posteridade aqui, né, dos lamanitas que sobrasse. Isso era uma promessa para o futuro. Versículo 14 aqui também diz: eis que elas irão aos judeus incrédulos, ou seja, as palavras desse livro, e com essas finalidade irão, para que sejam persuadidos de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e para que o Pai realize, por meio de seu muito amado, o seu grande e eterno propósito de restituir aos judeus e a toda a casa de Israel a terra de sua herança, porque o Senhor Deus lhe deu o cumprimento de seus convênios. Então aqui a gente vê que Mormon ele fica bem focado no que vai acontecer lá no futuro. Ele sabe que o povo que ele estava ali não tinha mais jeito, né? Por conta das profecias e porque o coração deles estava continuamente nas coisas ruins. Versículo 16 diz assim: porque eis que o Espírito do Senhor já deixou de contender com os seus pais, e estão sem Cristo e sem Deus no mundo, e são levados de um lado para o outro, como a palha pelo vento. Então aqui ele fala que o Espírito do Senhor deixou de contender. Essa parte é quando o Espírito de Deus deixa de insistir para que o povo se arrependa, porque o povo não se arrepende. Então ele deixa de contender ali, de lutar para que eles se tornem pessoas melhores, tá bom? E aqui a comparação é que eles se tornaram como palha sobre o vento, né? Que é espalhada ali de um lado para o outro, né? Isso significa também que eles estavam à mercê do poder do inimigo, que fazia o que queria com eles. Tá bom? Ele faz o contraste disso no 17, né? Quem era o povo antigamente? Diz assim, ó: e eles já foram um povo agradável, e também tinham Cristo como seu pastor, sim, e eram guiados por Deus, o Pai. Olha só, então antes eles eram guiados por Jesus Cristo, eles tinham o pastor, que era o próprio Cristo, e agora não, né? O pastor deles era o inimigo. Ao invés de serem guiados, eles eram espalhados. Ele dá mais exemplo aqui, né? Versículo 18, ó. E agora, porém, eis que são guiados por Satanás, porque a palha, como a palha pelo vento, ou como um barco que sem velas, nem âncora, nem nada possa dirigi-lo, e torna joguete das ondas. E assim são eles como o barco. Então ele faz o exemplo do barco, da palha aqui, né? Não tem âncora, não tem vela, nada para guiar o barco ali, ele só é jogado pelas ondas. Assim estava a nação nefita nesse ponto aqui. Agora ele fala de uma promessa, né, que ele havia reservado para os nefitas, mas que por eles não receber, outro vai receber, tá bom? No caso ele vai explicar aqui que vai ser os gentios. Versículo 19 diz: eis que o Senhor reservou as suas bênçãos, que o povo poderia ter recebido na terra, para os gentios que a possuirão a terra. Bom, então a promessa que foi dada aos nefitas vai ser dada aos gentios, né? Eles que vão conquistar essa terra e vão se beneficiar com essa terra. Vamos lá, a recompensa então dos nefitas aqui, né? A recompensa no sentido de o ganho que eles vão ganhar, né? Seria a destruição. Versículo 20 aqui, ó, 20 e 21. Mas eis que acontecerá que este povo será perseguido e disperso pelos gentios. E depois de tiver sido perseguido e disperso pelos gentios, eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com Abraão e com toda a casa de Israel. E também o Senhor se lembrará das orações dos justos, que lhe foram dirigidas em favor deles. Então aqui o Senhor falando que lembra-se dos convênios, né, mas que a bênção que era para os nefitas acabou passando ali para os gentios, tá bom? Por conta da iniquidade deles aqui. Então, depois aqui desse versículo 22, por exemplo, ele fala que para os gentios, né, permanecerem com essas bênçãos, eles devem se arrepender. Esse é o caminho, né? Arrependimento e largar ali os caminhos iníquos. E aí ele finaliza aqui o versículo 23 e o versículo 24. Versículo 23 e 24 diz assim: não sabeis que que estáis na mão de Deus? Está falando para os gentios. Nós não sabemos que estamos na mão de Deus, que Deus controla toda essa história. E olha só o que ele diz.
Não sabeis que ele tem todo o poder e que sobre o seu grandioso comando a terra será enrolada como um pergaminho, né? Então o Senhor sabe a época que vai chegar o milênio, a segunda vinda dele, tudo de acordo com o comando de Deus. Portanto, arrependei-vos e humilhai-vos perante ele, a fim de que não que não se levante em justiça contra vós, e para que um restante da semente de Jacó seja um restante da semente de Jacó não suja entre vós como um leão e despedace e ninguém que a possa livrar. Então ele termina aqui com essa parte falando que o caminho é o arrependimento, né? Que Deus ele está no comando da história. É essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.